Começa o SBT e você deste sábado com saúde, com bem-estar, com coisas importantes para o nosso dia a dia. Você em casa já ouviu falar em reposição hormonal? Ah, já ouviu falar que é para as mulheres na menopausa? Pois bem, hoje a gente vai esclarecer tudo sobre o assunto, ou pelo menos o máximo que a gente conseguir até o final do programa. Nós vamos esclarecer o que é mito e o que é verdade. Ou seja, ouvi falar que pode dar câncer. Não, peraí, nós vamos esclarecer. Pode dar? Não pode dar. Quais as probabilidades disso acontecer? E aqui comigo um time de especialistas no assunto. Eu tenho o médico do esporte Pedro Luz da Rosa, eu tenho também a ginecologista Caroline Soares e aqui nessa primeira rodada também ela que enfrentou um câncer de mama e ainda hoje faz a hormonioterapia, que é a advogada a Michele Pacheco Guimarães Ávila. E aqui desse meu outro lado, a nutricionista Jaqueline Stikoski, que sabe tudo de alimentação e bastante sobre menopausa também. Bom, sejam todos bem-vindos. Há muito o que se esclarecer. E eu já vou começar perguntando para o Pedro, para que o pessoal de casa entenda o que são os hormônios, né? Bom, acho que isso é bem importante começar por isso. Porque os hormônios são substâncias que ocorrem naturalmente no nosso corpo, são extremamente importantes para regular várias funções dentro do organismo, funções que nos mantêm saudáveis ao longo da vida. E quando a gente fala de reposição hormonal, claro que hoje a gente vai puxar um pouco a brasa para os hormônios sexuais, principalmente o hormônio feminino, mas a reposição de hormônios quando nos faltam já é uma coisa corrente na medicina de muito tempo, como repor insulina no diabético, hormônio tireoide em quem tem hipotireoidismo e por aí vai, né? Mas claro que quando a gente fala de reposição de hormônios femininos, ainda tem muitas dúvidas, ainda tem muitos mitos, muitos estigmas que precisam ser quebrados para pelo menos a mulher poder ir buscar informação correta com profissionais da área para poder fazer um tratamento adequado para o caso dela, né? É isso que eu ia dizer, existe muitos mitos e muitas polêmicas que envolvem a questão da reposição, inclusive muitas informações na internet passeando. É preciso esclarecer de que só quem pode trazer essas informações são os profissionais habilitados, né? Porque tem muito texto de internet, eu estava comentando isso nos bastidores, né? Dizendo que não podia por isso, não pode por aquilo, só alimentação. É que os textos que correm na internet, a notícia de internet, ela tem, como qualquer mídia, o intuito de atrair a atenção, atrair o interesse, né? A audiência, vamos dizer assim. E claro que a gente sabe que notícia ruim traz muito mais audiência que notícia boa, né? Então é claro que vão criar muito desses mitos, às vezes, só para realmente chamar a atenção, às vezes, de coisas que não são reais ou que, por mais que tenham um ponto de verdade, às vezes superestimam isso em relação a outros benefícios que as coisas possam ter, né? E os tratamentos hormonais, eles são 100% individualizados, então não existe uma receita de bolo que deu certo para um paciente vai dar certo para o outro. E é muito comum uma pessoa chegar no consultório falando, olha só, a minha amiga toma esta receita de hormônio, eu queria tomar esse também, mas não vai funcionar para ela do mesmo jeito, então é muito perigoso também essa automedicação com relação aos hormônios. Uma das coisas que mais se fala em relação à reposição hormonal é na menopausa. E aí eu queria que você falasse, doutora Caroline, a questão das vantagens, né? E o porquê fazer reposição nessa fase. Bem, a mulher, ela tem, muitas das nossas funções são exercidas porque a gente tem esses hormônios, né? Os hormônios sexuais mais importantes para a mulher seriam o estrogênio, a progesterona e a testosterona. E os três hormônios, eles vão caindo quando a gente chega na fase da menopausa. A menopausa é quando a gente parou de menstruar há um ano, mas muito antes disso a gente tem uma outra fase que é o climatério, onde os hormônios já vão caindo. Então a mulher percebe que, o meu ciclo menstrual está normal, eu ainda menstruo, mas eu tenho vários sintomas, eu tenho muitas das minhas funções, eu já sinto deficiência nisso. Então ela começa com os calorões, os fogachos, ela tem insônia, ela começa a ter dificuldade na libido, ressecamento vaginal, então ela já vê que tem essas modificações. Então a reposição hormonal, ela vem para as pacientes que têm os sintomas, a indicação principal seria essa. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Michele. Nós temos aqui a Jaqueline, nutricionista. Jaqueline, a gente estava falando nos bastidores, né? É preciso encarar a menopausa não como um drama, mas como algo que todas nós vamos passar. E ponto, por aí, né? Eu sempre faço uma brincadeira no consultório e quando a mulher começa assim, pois é, digo, só um pouquinho.
só está passando por isso porque tu está viva e é saudável, porque senão tu não estaria, né? Quem morre não passa pela menopausa. E é um ciclo de vida, é só fazer reajustes, assim como a gente teve a adolescência, a gente menstruou pela primeira vez, enfim, mais uma fase. Mas eu acho que tem tirar um pouquinho esse peso da história, né? E agora com reposição hormonal as coisas ficaram bem melhores, não é? Facilitou. Michele, você faz hormonioterapia e passou por um câncer. Conta pra gente a tua história, o que aconteceu aí? Então, aos 37 anos eu descobri um câncer de mama. E logo em seguida fiz a primeira cirurgia e comecei o tratamento de químio. Logo depois eu fiz a quimioterapia, fiz 6 meses de químio. Nesse primeiro momento, em 15 a 20 dias, os cabelos caem, sobrancelhas, cílios, você começa a ficar inchada, aquele mal-estar, aquele enjoo, muda a tua vida completamente, você se transforma, fica com a autoestima baixa. E logo depois que acabou as químios, eu comecei a radioterapia. Então foram 25 sessões, dali tinha que ficar 1 ano sem pegar sol, não podia praticar atividade com muita intensidade, bem de leve, umas caminhadinhas bem curtas. E aquilo me deixava bem triste, assim, bem chateada, porque eu sempre gostei de praticar atividade física e olhava no espelho e estava aquela pessoa se sentindo diferente, inchada, cansada. E logo depois eu comecei a fazer a fisioterapia. O meu braço, eu fiquei com uma dificuldade no meu braço direito, porque eu tirei 19 linfonódulos do braço direito, um só que estava com princípio de metástase. Então, eu perdi um pouquinho dos movimentos no início. Eu não levantava, eu não conseguia pentear o cabelo, não conseguia lavar a minha cabeça. E aí comecei um tratamento fazendo fisioterapia. A primeira fisioterapia que eu fiz, o fisioterapeuta falou: "Para ti não tem mais jeito. Daí você agora é deficiente físico, não adianta, esse braço não vai melhorar 100%, não tem como." E eu botei na cabeça: não, eu vou melhorar, eu vou ficar ótima, eu não vou aceitar isso e vou praticar minha atividade física, vou perder tudo aquilo que eu ganhei. E encarei aquilo de frente, mudei o fisioterapeuta, peguei uma excelente, fazia os exercícios sozinhas em casa também, saía da fisioterapia, fazia de manhã à tarde, fazia meu exercício e fui melhorando cada vez mais aquela sensação de 1 degrau, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, até conseguir levantar meu braço. E dali eu falei: agora é a hora de voltar para praticar minha atividade física, eu já estou me sentindo melhor, né? Claro, né? Fiquei aquele 1 ano sem pegar o sol, mas bonezinho, caminhando, peguei um personal, fiquei 1 ano com personal. E depois esse meu personal, ele parou de me dar aula, e eu falei: agora acho que eu vou arriscar, né? Eu pensei, abri um crossfit próximo à minha casa, eu falei: é lá que eu vou. E ali eu falei: será que eu vou dar conta? Eu pensei: não, vou sim, vai dar tudo certo. E o braço, né? Não pode ter corte, não pode ter nada, mas vamos. Devagarzinho, já estou quase 2 anos e me sinto ótima, faço um tratamento com hormonioterapia e estou me sentindo ótima, melhor do que antes. Olha só, foi uma revolução. Quanta coisa, né, que a Michele trouxe. Pedro, é um exemplo do quanto, claro, ela teve toda uma superação do câncer, que é digno de aplausos, porque teve todas essas dificuldades e os problemas do câncer, mas ela também seguiu a risca, foi atrás de uma vida mais saudável, de exercício, lutou, e faz até hoje a hormonioterapia também. Isso é imprescindível. Na realidade, a reposição hormonal, ela não pode ser tratada como uma panaceia, né? Panaceia é como se resolvesse todos os problemas que a gente tem. E, na realidade, ela ajuda a parte que a gente tem que fazer, né? A pessoa que tem que buscar, como ela buscou, praticar uma atividade física, se alimentar melhor e tudo mais. E claro que a falta de hormônio vai impactar negativamente nisso. A pessoa sem os hormônios adequados vai tentar fazer exercício físico e vai se sentir mal, não vai se sentir
não vai ter uma boa resposta, não vai ter vontade de comer a comida saudável, vai acabar descontando esse desprazer físico que a falta hormonal lhe causa, muitas vezes numa dieta inadequada e tudo mais. Então, a associação de fatores é que dá resultado. Nunca é só o hormônio, só o exercício, só a dieta. E um não compensa o outro, não adianta fazer um para fazer o outro todo errado. Né? Deixa eu tentar só explicar uma coisinha antes do caso da Jaqueline. Quando a gente tem o câncer de mama, ele pode, na maioria das vezes, ele está muito ligado a esse hormônio que é o estrogênio. Então, quando ela faz a quimioterapia, a radioterapia, ela usa também um outro tipo de tratamento, que é a hormonioterapia, nesse caso, para bloquear os receptores desse estrogênio, que é o hormônio que é um dos grandes causadores do câncer de mama. Então, no caso dela, a gente promove uma menopausa, porque a gente quer isso, né? Para tratar, é uma forma de tratamento. Então, quando ela fala que sente a falta dos hormônios, é porque a gente precisou fazer isso para o tratamento do câncer. E aí, o que o Pedro fala, que ela volta e consegue repor alguns hormônios, ela volta repondo alguns hormônios que não vão ser convertidos nesse tipo de hormônio que é o estradiol, que esse vai ser para sempre proibido para ela. Então, isso que as pessoas devem entender. Existem muitos hormônios e eles são diferentes. E é interessante você trazer isso, doutora Caroline, por quê? Porque eu já ia perguntar sobre o mito, e isso ocorre muito na internet, de que a reposição pode causar câncer tanto em homens quanto em mulheres. Eu vi muito isso nos artigos na internet. Deixa eu explicar. Mito ou verdade? Momento mito ou verdade? É um mito relativo. Vamos explicar as coisas. Vou tentar usar uma linguagem simples para explicar. Que, na realidade, os hormônios causaram o câncer, eles não causam. Né? O câncer ele tem várias outras causas. Um dano no DNA da célula que vai fazer a célula vir uma célula defeituosa e se multiplicar num câncer é causado por vários outros fatores que a gente sabe. Obesidade é um dos grandes causadores de câncer, falta de atividade física, tabagismo é o maior disparado e por aí vai. Só que o câncer de mama, que é um câncer frequente, nas mulheres é o câncer mais frequente, ele pode se alimentar, vamos dizer assim, né, dos hormônios femininos que a mulher tem. Alguns tipos de câncer de mama, que são hormônio dependentes, eles podem se aproveitar dos hormônios que a mulher tem naturalmente e usar como alimento para crescer mais rápido. Então, parte do tratamento, claro que não é o único tratamento, o tratamento inicial tem que ser cirurgia e extirpar aquele câncer, mas parte do tratamento se faz com quimioterapia e redução dos hormônios femininos para tentar diminuir esse alimento para o câncer, para minimizar a chance de uma metástase ter esse alimento, vamos dizer assim, para se desenvolver. Claro, é super sofrido, como ela passou, a mulher sofre todas essas repercussões físicas, como ela comentou. Realmente, o estado geral, o estado físico, a autoestima da mulher vão lá embaixo. Isso é uma tentativa de se prevenir parte da recidiva desse câncer voltar, o paciente já teve o câncer, dele voltar como metástase, etc. Então, se corta os hormônios da mulher, ela entra em menopausa precoce, claro, no caso dela, que o câncer se desenvolveu antes da idade que ela deveria ter a menopausa, então o tratamento cortou os hormônios dela, ela entrou, como se diz, em menopausa mais cedo do que ela entraria naturalmente. E ela sofreu todos aqueles efeitos da falta dos hormônios também, além dos efeitos colaterais da própria quimioterapia, que caiu o cabelo, ela engordou e etc., teve os efeitos da falta hormonal, que é esse acúmulo de gordura abdominal, gordura visceral, aumento da chance de doenças cardiovasculares e um monte de problemas que a falta hormonal vem causar. A menopausa aparece na mulher só pós-menopausa. E a pessoa tentar fazer exercício físico num corpo que está totalmente debilitado é bem complicado. Então, o auxílio de outras terapias vão entrar para tentar auxiliar que ela consiga botar os hábitos que ela deveria já estar praticando no dia a dia dela de volta. Ela já gostava de fazer exercício físico, a questão é que ela não estava conseguindo fazer, ela não estava tendo ânimo, disposição e nem resposta à atividade física que ela estava tentando praticar. E vem fase nova em dezembro por aí, né? Vem fase nova. Em dezembro agora eu concluo todo o meu processo, vai ser a minha terceira cirurgia. Aí eu fecho todo o ciclo, acaba. Fecha em 2018, faz a cirurgia de reconstrução Isso. Mas continuo com a minha hormonoterapia. Continua com a hormonoterapia. Só a parte cirúrgica é a última. Vou aqui pular para o lado da Jaqueline.
Jaqueline, a gente estava falando, né? Falamos tanto agora de reposição e tudo mais, e você trouxe aqui alguns alimentos que são interessantes para essa fase que os hormônios já estão Loucos. loucos, boa tradução, estão loucos, né? Para ajudar a equilibrar os hormônios, alimentos bons ajudam, que são importantes na dieta. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu quero só fazer o Dr. Pedro usou uma linguagem muito, acho que bem própria, quando diz assim, que as células tumorais se alimentam dos hormônios e que o tecido adiposo, a gordura, é um grande produtor de hormônio. Por isso que eu recebo alguns pacientes de mastologistas que a primeira coisa assim, ó, você vai baixar peso já, porque é justamente o sobrepeso, a gordura que faz com que isso possa ser alimentado. Eu acho que isso às vezes falta um pouco essa informação também. Bom, eu trouxe. Quem me conhece sabe que eu gosto mesmo de comida colorida, né? Então eu tentei trazer assim o máximo possível. Nessa fase, há de se adequar algumas coisas como a ingesta, a quantidade de comida que se come, o tipo de alimento que se ingere. Tem sim que abrir mão de algumas coisas, tem que dar tchau um pouco mais pro açúcar, né? Esse virou assim, sabe aquela coisa assim, ó, ouro em pó, tu só vai encontrar, não pode. Então tem algumas coisas que a gente tem que encarar de frente, mas de uma forma muito positiva. Ok, eu até hoje não fui totalmente saudável, agora eu sou obrigada a ser. E agora foi bom esse ponto, porque vocês vão ficar super curiosos para saber aquilo que realmente é importante começar a arriscar. Aqui comigo, a nutricionista Jaqueline Chikoski e mais um outro time de especialistas que estão aqui no sofá, o médico do esporte Pedro Luz da Rosa, a ginecologista Caroline Soares e se junta agora ao nosso grupo a personal trainer Carol Macari. Bem-vinda, Carol. Carol com C, temos a Carol com C e a Carol com K. Bom, vou começar esse bloco aqui perguntando de alimentação e todo mundo quer saber, né? O que pode, o que não pode, o que deve comer, o que não deve comer. A primeira pergunta é, Jaqueline, comece-se a pensar em alimentação não só na hora que a menopausa chegou. Isso é uma coisa que tem que vir de antes, não? Para tu chegares ao 40, porque assim, a menopausa ela deve acontecer entre 45 e 55 anos, que é o mais comum. Então, para tu chegar lá, você tem que passar pelos 20, 25, 30, 35. E eu sempre digo assim, ó, é aos 25 anos que tu começa a te planejar como tu queres chegar aos 50. Porque não adianta assim, senti o primeiro calorão, o que eu posso comer, o que eu devo comer? Vem se preparando ao longo do tempo, quer dizer, comida saudável é bom também como prevenção e como talvez algumas pessoas têm esses sintomas mais fortes, outros mais fracos. E nem sempre isso está ligado diretamente ao estilo alimentar, mas certamente quem não come direito vai ter mais problema. Você estava falando no bloco anterior, não aprofundamos, do açúcar. Existem coisas que é necessário compreender de que já não dá para, né, falando de gerações mais, não dá mais para comer de forma indiscriminada ou, eu não tô nem aí, vou comer mesmo, não é por aí? O açúcar que eu me refiro é o açúcar sacarose, é o açúcar puro, porque na verdade aqui quase tudo isso aqui vira açúcar, né, no nosso organismo. Mas aquela coisa de ficar comendo bolo, chocolate, pão, doces, etc., isso realmente, e o pior disso tudo, que é justo nessa época que essas coisas começam a ganhar mais graça. O bolo, o pão, o chocolate, enfim. E é justo no momento em que a gente precisa de proteína, porque a massa muscular começa a definhar e começa a gordura a chegar. E aí tu não tem mais como comer coisas tão densas, né? Tão caloricamente densas. E o açúcar realmente, as farinhas, etc., vão colaborar bastante com isso. É a época que a gente precisa ter um autocontrole danado, né? Toda a vida, né? Toda a vida. Desde que eu digo assim, desde que a gente virou ameba, que não se faz mais nada, a gente tem que ter controle, né? Vou aproveitar aqui, ó, falando que tem gente que, né, está falando tanto de mitos e verdades e tudo mais. Doutor Pedro, estou falando de alimentação, tudo vira açúcar e tal. Eu quero falar do fígado. Há um mito que corre também de que a reposição hormonal pode fazer mal ao fígado. Mito. Bom, na realidade, o processo de digestão conta com o fígado, tudo que a gente ingere acaba o fígado participando, né? Mas existe uma grande diferença entre coisas que são metabolizadas pelo fígado, muita coisa é, e coisas que sobrecarregam possam fazer mal ao fígado. Eu acho que esse mito vem de alguns hormônios, esteroides anabolizantes que existiram. Hoje a gente nem encontra isso mais no mercado, mas
já existiram isso, que realmente tinham um metabolismo hepático que fazia mal e sobrecarregava o fígado, né? E acabam as pessoas, às vezes, generalizando hormônios como se todos fossem iguais, e quando não são, né? Na realidade, esses que fazem mal ao fígado a gente nem tem mais no mercado, não encontra, não tem nem mais como usar. Né? O que a gente encontra hoje de reposição hormonal, elas não têm essa repercussão de fazer mal ao fígado. Né? A gente pode maltratar o nosso fígado de várias formas, exagerando no consumo de álcool ou de açúcares, como ela vem falando, mas a reposição hormonal, quando bem feita, o fígado não vai sofrer de maneira nenhuma, e quando a gente agrega realmente tudo que a gente vem falando, os bons hábitos e tudo, o fígado vai até agradecer. Né, Falando em bons hábitos, a gente tem a Carol aqui, é importante também, e acho que a Caroline também pode complementar, que é um conjunto de fatores para que se fique bem. Falávamos nos bastidores, o Pedro falava ainda, não adianta achar que é só se medicar e virar as costas. Carol, a importância do exercício físico, da atividade física para a mulher também. Então, como já foi falado aqui, quando a mulher entra na menopausa, existe a redução dos hormônios sexuais femininos. E são esses hormônios que ajudavam a mulher a ter uma certa vantagem a respeito do sexo masculino com relação a algumas doenças, como pressão alta, né, doutora Carol? Doenças cardiovasculares. E então, assim, quando a mulher entra na menopausa com a falta desses hormônios, o exercício físico ajuda a correr atrás desse prejuízo, vamos supor assim. Ele vai auxiliar na manutenção da pressão arterial. Também a mulher tem muito risco de osteoporose. Então, só se fala em exercício aeróbico para a mulher na menopausa, mas não pode esquecer da parte da musculação, do reforço muscular, que isso vai ajudar a prevenir com relação à osteoporose, né? Sem contar com a autoestima, né? A mulher vai adquirindo uma certa gordura abdominal por falta desse hormônio. Então, o exercício ajuda tanto fisicamente quanto psicologicamente nessa fase. Porque a mulher na menopausa, ela tem uma redução, sim, do seu metabolismo, né? Ele chega a ficar, assim, 1/3 do que seria. Então, é muito comum que ela chegue no consultório falando assim, mas eu como as mesmas coisas, eu faço os mesmos exercícios, por que agora eu estou engordando? Porque, sim, essa deficiência dos hormônios vai gerar, se a gente não estiver repondo, vai gerar um aumento de peso. E um aumento de peso um pouquinho diferente, porque a gente está acostumada ao longo da vida a ganhar o quê? Na coxa, no bumbum, e aí ela vai começar a ganhar gordura abdominal, que daí é que vai também gerar muitos dos riscos das doenças cardiovasculares. Então, aí aumentar o exercício seria fundamental. Eu acho que existe aquela regrinha básica que, assim, tu tem que gastar mais daquilo que tu consome. E o nosso organismo, ele começa a gastar mais devagar, o metabolismo está ficando mais lento. Então, tu precisa de que seria o remédio que o doutor estava falando, um remédio diário. Qual que é o remédio diário? O exercício físico. Eu não estou dizendo que a pessoa tenha que fazer musculação todos os dias, mas ela pode ir umas 2 vezes, fazer alguma atividade que dê esse reforço muscular e nos outros dias praticar, ir dar uma caminhada na praia, né? Que a gente tem a beira-mar, fazer o aeróbico auxiliando, mas todo dia aquele remedinho que vai acelerar o teu metabolismo. Doutor Pedro, é bom esclarecer, porque a gente está chegando num ponto em que, tentando fazer o pessoal de casa entender de que, sim, além, às vezes, de ter uma alimentação equilibrada e praticar alguma atividade física, ainda é necessário, de repente, a reposição. E aproveito para perguntar quem pode fazer reposição, né? O que é avaliado para a pessoa, não vai ser o caso de fazer uma reposição? Eu acho que antes de falar quem pode, a gente vai perguntar quem precisa, né? Quem precisa fazer reposição? Quem precisa fazer reposição, quem tem falta hormonal. E como é que vai descobrir a falta hormonal? Tem esses sintomas que a gente já falou ao longo do programa. Falta de ânimo, falta de disposição, facilidade de engordar, ganho de gordura abdominal. Todas aquelas queixas. Tem uma série de exames que é pedido também, né? Sim, falta de libido, alteração de função sexual. Todos aqueles sintomas clássicos da menopausa, que as mulheres já conhecem, quando começam a aparecer, a gente já tem que se preocupar. Mas o ideal é já estar visitando o médico com frequência, para já fazer o diagnóstico precoce dessas quedas hormonais e já tratar como prevenção.
Só que assim, não adianta aquela pessoa que nunca se cuidou na vida toda, não fazia atividade física, estava sedentária, estava acima do peso, comia tudo errado, aí agora na menopausa querer fazer reposição hormonal e acha que isso vai resolver o problema dela. Só isso Que vai isso vai resolver. emagrecer, vai botar ela em forma, vou ficar fitness. Não vai. Quando ela tinha hormônio, que era jovem, não fazia, porque agora que vai botar de volta, vai fazer sozinha. Agora, claro que, ao contrário, aquela pessoa que sempre procurou se cuidar, tem uma boa forma física, faz exercício, se alimenta bem. Quando sofre a menopausa, vai sofrer também, independente se era saudável e fazer exercício ou não, ela pode ficar desmotivada, acabar perdendo o ritmo, ficar sofrendo e não conseguir manter aqueles bons hábitos que ela tinha. E aí a reposição hormonal está bem indicada para essa pessoa para que ela possa seguir com uma vida saudável que ela já tinha. Porque aí a reposição hormonal vem para fazer pequenos ajustes, né? E não para mudar uma vida toda que ela já foi desregrada. Então a gente tem que começar a se cuidar desde sempre. É mais ou menos o que a Jaqueline também estava falando em relação à alimentação, né? Quer dizer, a gente teve 25, a gente tem 30, a gente tem 35. Ah, eu vou só pensar em alimentação aos 45? Meio tarde, né? Para começar a pensar. Pode Nunca falar. é tarde, na verdade. Nunca é tarde, mas eu costumo dizer que assim, o ser humano ele não é preventivo. Então a gente fala de prevenção, eu vou fazer, tem que fazer porque não vai ter doença, tem que fazer porque não vai ter o sintoma lá. A pessoa que é jovem, que não está tendo sintoma, ela não vai pensar em fazer, porque ela não imagina que ela vai ter. A gente não gosta de pensar no nosso envelhecimento, isso consequentemente vai fazer a gente pensar na finitude da vida, na nossa morte, né? Então, o que a gente tem que fazer não é para não ter as coisas, a gente tem que fazer as coisas com algum objetivo realmente que vai ter um benefício. Então, a gente pode procurar fazer exercício para ter uma melhor estética e tudo mais, como fator motivacional, né? E aí isso vai fazer a pessoa estar ativa fisicamente, buscar uma boa dieta e agregar esse fator preventivo, né? Não adianta a gente se iludir e achar que as pessoas vão fazer por prevenção, porque quando a pessoa está fazendo por prevenção, ela não vai ter a coisa que ela está prevenindo. E ao não ter, ela fica, será que eu estou fazendo aqui, me esforçando, saindo de casa, comendo uma comida que às vezes não era a que eu queria e tudo, mas eu não estou tendo nada, eu não estou sentindo nada, qual a necessidade de eu estar fazendo isso? Aí ela fica se questionando. Agora, quando ela faz essas mudanças para ter um resultado e ela vê esse resultado, aí ela se motiva. Então, eu acho mais do que válido também não só buscar a prevenção, mas agregar, buscar alguma melhora realmente. Pode fazer para melhorar o peso, para melhorar a massa muscular, para estar esteticamente mais desejável e etc. Tudo que ela queira buscar como fator motivacional para tirar a pessoa da inércia e fazer ela buscar atividade física, boa alimentação, sempre é válido, né? Então, legal, que eu trabalho bastante com público mais voltado para a área da saúde, é criar metas curtas, para a pessoa se sentir motivada a continuar. Que nem exercício físico, não tem que ser uma obrigação, não tem que ser uma coisa ruim, hoje eu vou ter que levantar da cama para ir treinar. Hoje em dia a gente tem uma gama de exercícios físicos completamente diferentes, né? Tem para todos os gostos e a pessoa tem que testar, tem que tentar, não gostei desse esporte, vou para outro, né? A gente não precisa ficar preso naquela receitinha de bolo e botar as metas curtas para a gente ver o resultado e querer traçar nova meta. É que nem a outra convidada falou, 1 centímetrozinho a mais. Se ela quisesse logo botar o braço para cima, talvez ela ia se sentir decepcionada. Exatamente. Como ela botou metas curtas e foi atingindo, ela foi tendo cada vez mais motivação de conseguir chegar no objetivo. E no exercício físico é assim também. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco da meia-culpa da nutrição e do exercício físico, porque houve um tempo em que as pessoas não iam para o nutricionista porque eu não quero, porque vai mudar tudo, eu não tenho condições, ou então exercício físico eu tenho que fazer todo dia, caminhar 1 hora. E aí isso foi afastando um pouco, né, a pessoa dessa ideia. Hoje, quando tem essa ideia um pouco mais moderna do caminha meia hora, vai daqui até o supermercado, vamos ver dentro da tua alimentação o que realmente te ajuda e o que não está te ajudando tanto assim, quer dizer, tentar trazer a pessoa um pouco mais próximo do que é palpável e real. Então, eu acho que isso é, hoje em dia, o que está fazendo o diferencial. E a outra coisa é ser nua e crua e dizer, não vai dar para fazer só o que a gente gosta, né? Olha, falando só o que a gente gosta, eu vou voltar aqui para a mesa para mostrar que a gente ainda tem tanta coisa para falar e quando a gente vê o tempo já acabou. Jaqueline, vamos dar uma passada aqui no que você trouxe para a gente começar a dar algumas dicas aí para o pessoal de casa se ligar que é importante manter a dieta.
Ok. Eu tentei trazer, eu não consegui trazer, né, por não ser prático, trazer as carnes, peixe, essas coisas, e ovos, enfim. Então eu trouxe mais a parte seca para cá, que são os grãos, né? A gente tem uma infinidade de grãos, eu não sei se vai ser mostrado aqui perto. Pode citar. Então tá ok. Ali a gente tem vários tipos de feijões, eu acho que ali eu trouxe 4 tipos de feijões, Aqui, ó. que são as nossas leguminosas. Aqui nós temos os cereais, eu trouxe aqueles 7 cereais, tem trigo, tem arroz e botei umas lentilhas ali junto também. Aqui eu trouxe aquelas frutas secas que hoje em dia está sendo muito consumido. E dentro dessa gama de alimentos, é muito difícil que a pessoa, em algum momento, tu estimulando ela até num preparo que lhe é mais prazeroso, é muito difícil que a pessoa não vai começar a desenvolver algum gosto por uma alimentação mais saudável. Só que não é da noite para o dia. Então, uma forma de começar é assim, tenta colocar todos os dias, o pão, falei em grãos, vamos falar de grãos, tá? Isso aqui, gente, é trigo, é grão, né? Saiu do trigo, que era um grãozinho. Só que a gente vai ter um pão mais integral, cheio de sementes. Comer pão não é errado. Nós temos as massas. Essa aqui, por exemplo, é integral. Então, eu já tenho uma massa com mais fibras. Mas tentar incluir na nossa alimentação, numa forma assim um pouco maior, as sementes, os grãos, as leguminosas, os cereais, que realmente, além da carga de fibras, que é muito maior, tem uma questão importante que são dos sais minerais e vitaminas que estão contidos ali. Bom, eu venho aqui com os meus convidados especiais concluir o tema de hoje, as considerações finais sobre as dicas de saúde e bem-estar, hoje falando de reposição hormonal. Bom, falamos muitas coisas, esclarecemos muitas coisas, mas para encerrar, doutor Pedro, o que é importante frisar para quem assiste em casa e principalmente as mulheres? Bom, eu acho que o mais importante é a pessoa que está em casa fazer sempre uma autoanálise de como ela vem se sentindo. E se ela não estiver se sentindo bem com ela mesma, né, e buscar a ajuda com o profissional adequado, para que possa orientar e tratar ela de uma maneira mais correta. Se for falta de hormônio, perder o medo, e se estiver faltando hormônio, tem que se repor, se for fazer o bem para ela. Se for uma boa alimentação, que ela busque alguém para orientar, se for falta de exercício, que busque alguém, mas sempre buscando realmente também a parte dela, de que ela vá atrás, né, ter essa proatividade de buscar a solução do problema dela, não esperar que caia do céu, que não vai cair, nem com hormônio, nem com remédio nenhum vai cair do céu a solução, se a pessoa não for atrás de buscar. Né? O hormônio é muito bom para quem vai fazer bom uso, quem vai fazer todas as outras coisas que tem que fazer e fazer por si também a sua parte. Para quem achar que o hormônio vai resolver os seus problemas sozinho, não vai e vai acabar mais dando efeito colateral do que qualquer outra coisa e aí não vai se sentir bem usando mesmo. Então, isso eu acho o mais importante, que a pessoa tenha essa consciência. Doutora Caroline? A ginecologia também tem essa visão de os nossos sintomas são mais importantes do que as nossas taxas hormonais lá laboratoriais e no papel. Se eu tenho sintoma, eu já posso considerar que eu devo tratar isso. Lembrar sempre que tem algumas mulheres que têm contraindicações do uso de hormônio, quem já teve história de câncer de mama, o Pedro tinha falado da história do fígado, né? E para alguns hormônios é verdade, porque os hormônios eles são diferentes. Eu posso tomar um hormônio, pode ser via oral, eu posso passar o hormônio. Essa via de administração, ela também vai mudar que efeitos colaterais eu vou ter, né? E acho que isso seria o mais importante, sempre buscar. Todo mundo pode repor de alguma forma. Carol Macari, considerações finais sobre atividade física. Então, queria deixar claro assim, que o exercício ele tem que ser uma prevenção, que nem todo mundo toma aquele remedinho todo dia, tem que ter a dose de exercício todo dia, é importante. E mesmo quando chegar na fase da menopausa ou até no tratamento do câncer, é difícil sair, é difícil fazer, mas vai ajudar a resolver muitos sintomas. E quando a pessoa começar a sentir essa diferença no corpo, ela não vai mais abrir mão. A história dos calorões, da menopausa, o inchaço, a falta do libido, todos esses sintomas, o exercício físico é um bom ajudante. É um remédio. É um bom remédio, é isso mesmo. Não dá para parar de praticar exercício, Não. isso é a vida toda. A vida toda. E vamos aqui com a nossa nutricionista, Jaqueline Chikowski, com essa mesa cheia de alimentos saudáveis e gostosos, porque tem muita coisa gostosa. Jaqueline, o que é importante ter consciência? Já te entrevistei em outras ocasiões, a gente falou de menopausa. É uma consciência que tem que carregar para sempre e ponto, né?
Desde sempre, né? Ser saudável, a gente tem que ser desde sempre. Agora, primeiro ponto que eu sempre falo, comida saudável também engorda a gente, ok? Então não dá para comer um monte, só porque isso aqui é bom, não dá para comer um monte. E tudo que é demais, em algum ponto, né, vai ser problema. Não conheço ninguém que come 100% errado. Sempre há uma parte da alimentação da pessoa que está ok. A gente pode ir aos pouquinhos, né, mudando. E a outra coisa que é muito importante, sim, todo mundo pode comer bem, sem abrir mão de tudo que mais ama. Do seu vinho, final de semana, cerveja. O problema é só fazer um equilíbrio, que eu acho que as coisas, né, saíram um pouquinho do prumo, assim. Então, o vinho todo dia faz bem, bebamos então meia garrafa. Não. Ou aquela coisa, né? Castanha é bom, um pote de castanha com meia garrafa de vinho, beleza. Piadinha da taça, né? Ah, uma taça por dia, não, mas é consigo toda semana num dia só, não rola. Redefiniam alguns conceitos que são ok, só que vamos ter que modelar isso tudo e também individualizar. Como a professora de Educação Física falou, um pouco que se mexa já é melhor do que nada. Um sempre é melhor que zero. Sempre. Então, o primeiro passo então, eu vou comer um pouquinho melhor, é melhor do que não ter feito nada. É sempre o primeiro passo que vai te levar para o segundo. É legal, é interessante ir fazendo substituições possíveis e que tu consigas ser prático, que tem que ter prático, a comida tem que ser prática, ela tem que ser gostosa para ti e aquela consciência. Não dá a gente para fazer só aquilo que a gente quer. Eu estava pensando aqui que a gente podia pegar um pão, isso aqui é uma pasta de amendoim. Eu passo a pasta de amendoim, eu não trouxe um apetrecho. Aí eu posso pegar um tomatinho. Então eu posso montar com a mesa, né? Isso que tu adora aqui, o que que é? É um damasco com chocolate amargo. Ai. Um mixinho que eu chamo de mix meu, porque eu só botei o que eu gosto. Então, que tem coco, que tem... Tudo isso é bom, dentro da quantidade possível para ti. Então, esse é o primeiro passo. Buscar dentro dessas coisas maravilhosas que tem, quanto disso, como isso, e combinando com que isso, e com o meu exercício físico, com as minhas necessidades fisiológicas, com as minhas limitações de saúde. Como eu coloco isso? Gente, não tem como alguém não conseguir. Carol, quer fazer uma colocação? Assim como na alimentação a gente não pode ter os exageros mesmo dentro do saudável, nos hormônios a gente também não pode ter os exageros hormonais. Então essas doses suprafisiológicas, as mulheres que ficam até com uma aparência masculinizada, isso não é reposição hormonal saudável, não é isso que a gente busca na reposição hormonal, nem de quem está antes da menopausa, nem de quem está depois. Isso não é saúde, né? Nada de se automedicar, né? Na realidade, a gente busca o reequilíbrio. Nada em exagero vai fazer bem, nem exercício em exagero, nem dieta em exagero, nem hormônio em exagero. Nada em exagero vai fazer bem. Né? É equilibrar. Nada demais, ou seja, gosto de abacate. Não vou sair comendo abacate, 2 abacates ou... Tem gente que acha que porque fruta, por exemplo, pode comer um monte. Depende para quem. Claro, 2 abacates eu não sei se a pessoa vai... Mas tem maratonista que come 2 abacates e tá tudo certo. Eu vou ter que comer 1/4 desse abacate. Só que esse abacate ele é super importante, porque na idade avançada, as articulações, elas já não são tão boas, o abacate vai me ajudar muito nisso aqui. Frutas, é maravilhoso. Não posso mais comer toda a fruta que eu quero, mas eu vou escolher 2 ou 3 frutas diferentes para colocar no meu dia. Né? Então, essas adaptações que são muito legais. A gente sabe que uma fruta com um índice glicêmico maior, que agora está super em alta, né? A gente consome com oleaginosas e vai ter uma absorção um pouquinho diferenciada. É isso que a gente tem que começar a explorar. Gente, muitas e muitas dicas. Jaqueline, obrigada pelas dicas valiosas. Doutor Pedro. Muito obrigado. Caroline, Obrigada. doutora Caroline, Carol. Obrigada. Obrigada pela presença e por essas dicas tão importantes. Gente, o SBT e você de hoje vai ficando por aqui. Desejo uma semana maravilhosa, iluminada. Obrigada pelo carinho, pela audiência, por estar aqui com a gente até as 2 da tarde. Gente, super beijo e até o próximo sábado, 1h da tarde, aqui no SBT.